Muito bem, primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 ao 25, que diz assim: Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Oremos. Pai amado, muito obrigado por mais esta noite. Estamos aqui reunidos para cultuar o Teu nome, para pregar a Tua palavra. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nesse exercício tão profundo e tão maravilhoso, que é compartilhar uma porção da Tua palavra. E também que o Senhor tenha misericórdia de todos que estão ouvindo agora e que ouvirão depois esta gravação pela internet. Que o Senhor nos alcance nas nossas necessidades. Que o Senhor nos confronte naquilo em que precisamos mudar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a viver de fato a vida cristã que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu estava vendo um documentário sobre um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Diego Armando Maradona. Muitos não gostam dele porque ele foi argentino, mas isso é pura besteira, porque Maradona foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Eu o vi jogar muito pouco, quando eu me entendi de gente, nas primeiras lembranças que eu tenho de acompanhar futebol, ele já estava praticamente se aposentando. Mas eu lamento por isso. Eu gostaria de, como amante do futebol que eu sou, tê-lo visto jogar mais tempo. Eu não vi Pelé jogar, eu vi apenas filmes e documentários, também não vi muito Maradona jogar, mas uma das coisas que me chamaram a atenção no documentário dele, diferentemente dos 3 filmes documentários que eu vi sobre Pelé, é que a vida de Diego Armando Maradona poderia ter sido muito melhor e muito mais produtiva. Ele tinha tudo para que isso acontecesse e estragou uma grande chance, a chance de ser ainda maior do que ele foi, não somente para os argentinos, mas para todos os amantes do esporte mais popular do mundo. Em todo o mundo ele poderia ter sido maior. Eu sei que nós estamos na geração de Messi, Cristiano Ronaldo e a garotada aí da idade de Johnny, de Gabriel e por aí vai. Talvez seja esses dois que eles viram jogar mais bola nesses últimos anos, sem dúvida. Mas Maradona nasceu
e se criou na favela mais pobre no entorno de Buenos Aires, a capital da Argentina. O quinto filho, que tinha o caçula, ele tinha 4 irmãs mais velhas, morava numa cidade, numa favela, com casas de madeira, sem saneamento básico, sem água encanada, e o sonho da vida dele era se profissionalizar e comprar uma casa para os seus pais. Com o talento que Deus lhe deu, ele foi desenvolvendo, que é assim que acontece. Tudo que nós temos veio de Deus, e a gente pode desenvolver as habilidades que Deus nos deu ou enterrá-las. A palavra de Deus nos estimula a desenvolvê-las. Maradona desenvolveu, e desenvolveu muito bem, e se profissionalizou muito cedo, e chamou a atenção dos clubes mais ricos do mundo muito cedo, e ainda muito jovem foi jogar na Espanha, no Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. Mas ele não se deu muito bem lá, apesar de se esforçar. Ele teve 2 lesões graves no tempo em que esteve no Barcelona, e poucos clubes o queriam. Até que um dos times mais pobres, de umas cidades mais pobres da Itália, até então, Nápoles, que nunca havia ganhado um campeonato nacional, o contratou. E eles abriram mão de praticamente tudo naquele ano para contratar Maradona. E lá, não no primeiro ano, nem no segundo, mas depois ele se tornou campeão, não somente uma vez, e artilheiro dos campeonatos, e em 86 ganhou uma Copa com a Argentina. E, infelizmente, desde o Barcelona, ele passou a usar drogas. Se entregou à cocaína e foi perdendo o prestígio que tinha, foi perdendo o talento que tinha, foi ficando mais lento, foi sendo suspenso por causa dos exames de doping, e ele até que teve um final de carreira muito trágico e um final de vida igualmente trágico. E eu fiquei pensando que essa moral da história da vida de Maradona é muito semelhante à moral desse parágrafo que nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus. Como estamos estudando esta carta, e esse é o 3º sermão, no primeiro nós vimos que Deus nos deu 5 presentes: a salvação e muitas outras bênçãos decorrentes da salvação. No segundo, nós vimos que Deus deu a nós, que vivemos depois da ressurreição de Cristo, na nova aliança, o privilégio de conhecer os mistérios que estiveram ocultos e que os profetas e até os anjos quiseram examinar, mas nenhum deles viu Cristo, a não ser João Batista, o último dos profetas. E agora, do verso 13 ao verso 25, Pedro nos chama seus leitores, e consequentemente, por meio desse trecho, Deus nos chama para aproveitar a vida cristã. E como nós devemos aproveitar a vida cristã? Como nós podemos aproveitar essa oportunidade maravilhosa? Simplesmente não fazendo como Maradona fez, desperdiçando a grande chance da vida. Ele tinha talento, foi visto por bons olheiros, foi visto pelo mundo, mas jogou tudo no ralo, tudo pelo ralo. Jogou a chance que tinha na vida. Eu joguei bola muito tempo, e eu joguei com algumas pessoas que, se tivessem oportunidade, teriam sido grandes profissionais, muitos até melhores do que os profissionais de futebol que nós temos hoje, que são famosos. Alguns deles eram bem melhores, mas não tiveram oportunidade. Tinham talento, teriam aproveitado a chance, mas não tiveram oportunidade. Nós temos a salvação que foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de aproveitar a vida que Deus nos deu. E como é que a gente pode aproveitar a vida que Deus nos deu? De acordo com essa passagem, é fazendo 2 coisas, que se desdobram em 4: servindo a Deus e servindo ao próximo. Foi para isso que Deus nos salvou.
para servirmos diretamente a Ele em primeiro lugar. E a gente serve a Deus servindo as pessoas. E há quatro questões que nós devemos fazer para servir, para aproveitar bem a vida cristã. A primeira delas é esperando em Deus. De acordo com o versículo 13, nós devemos esperar em Deus tudo que nós precisamos na nossa vida. Verso 13 diz: portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Essa revelação que esteve oculta durante muitos anos, muitos séculos, e nos versos 10 e 11, vocês podem dar uma olhada aí, de relance, os profetas ansiaram, e até os anjos queriam examinar essas coisas. No verso 12 diz isso. Nós temos a oportunidade, depois de Jesus Cristo, de colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus e esperar inteiramente nele. Às vezes a gente acha que pode controlar a nossa vida, que a gente tem livre arbítrio para fazer o que quiser, o que der na telha. Não é bem assim que a Bíblia ensina. Na verdade, a gente pode decidir sobre uma pequena porção da nossa vida. A gente não pode escolher onde nascer, se seria menino ou menina. A gente não pode escolher se nasceria numa família pobre ou rica, em que país do mundo, né? Que língua nativa seria a nossa, em que época. A gente não pode escolher como vai morrer também. Nossos dias estão todos contados no livro de Deus, diz a palavra de Deus. Então a gente não pode escolher muita coisa na vida, né? Mas a gente pode aproveitar a vida cristã esperando em Deus. E como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, desenvolvendo domínio próprio, autocontrole, que Pedro diz aqui no verso 13: tende autocontrole e esperai inteiramente na graça. Graça que nos foi oferecida, mas infelizmente muitos têm morrido todos os dias sem ouvir dessa graça. Autocontrole é a mesma coisa que Paulo chamou de domínio próprio. Salomão, o homem mais sábio que já viveu nessa terra, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, ensina em um dos seus provérbios, que está lá no livro de Provérbios, que o mais forte não é aquele que domina uma cidade, mas é aquele que domina a si próprio. É aquele que consegue dominar os seus desejos, ter autocontrole, ter aquilo que muita gente tem chamado hoje em dia de inteligência emocional, saber se relacionar com as pessoas, não falar o que dá na telha, não agir conforme os impulsos. Uma pessoa assim é uma pessoa admirável. Autocontrole. Qual tem sido o seu nível de autocontrole, de domínio próprio? Ao invés de querer esperar em nós e resolver as coisas ao nosso modo, devemos esperar inteiramente na graça de Deus. Em segundo lugar, Pedro diz que é desfrutando da graça de Deus que nos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. A graça de Deus, que é aquele favor que Deus nos fez quando nós não merecíamos nada e continuamos sem merecer, é nela que nós devemos nos apoiar. É um dos atributos de Deus que fala da grandeza e da bondade de Deus. A graça tem relação com a misericórdia, com a bondade, mas também com a justiça. Graça significa favor que a gente não merece. Misericórdia significa menos punição do que a gente merece. Bondade significa favor que a gente não deve esperar e que não deve contar. E justiça é ter o que a gente merece. Às vezes isso é bom, mas na maioria dos casos, na nossa relação com Deus, não é bom. Será que temos esperado em Deus, depositado a nossa confiança na graça de Deus?
Essa graça que nunca nos falta, que está disponível. Porque alguns cristãos são tão abençoados, com pouco tempo de vida cristã, enquanto outros permanecem verdadeiros nanicos na fé, mesmo após 15 ou 20 anos frequentando a igreja, porque não desfrutam da graça de Deus. Não fazem aquilo que está no último versículo da segunda carta de Pedro, 2 Pedro 3,18. Não crescem na graça e no conhecimento de Deus. Não conhecem o Deus a quem dizem servir, e por isso não experimentam de sua graça. Há pessoas que, na hora em que se convertem, entregam, abrem mesmo o coração para Deus, adquirem uma Bíblia, começam a ler, a estudar, com poucas semanas já leem toda e continuam a estudar e a se relacionar com o Senhor. Eu disse em algumas semanas, e repito, se nós passamos a nossa semana sem orar e sem ler a Bíblia, nós vivemos como ateus, vivemos como incrédulos, não vivemos como cristãos, não esperamos na graça de Deus. Esperando em Deus, é assim que devemos aproveitar a vida cristã. Em segundo lugar, devemos ser santos. Como aproveitar a vida cristã? Sendo santos. Pedro fala disso do verso 14 ao verso 16. Como filhos obedientes, não vos amoldeis, ou seja, não deixe que o mundo diga qual a forma, o modo, aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Então, semelhantemente ao autocontrole, devemos, para ser santo, negar os desejos pecaminosos. E quando a gente fala em desejo pecaminoso, muita gente associa logo à sexualidade. Mas desejo pecaminoso não é só desejo sexual, não. É desejo de dizer assim: eu vou dizer umas verdades na cara dele. Geralmente quando a gente pensa assim, a gente não pensa cheio do Espírito Santo, com o coração cheio de amor, né? É cheio de nós mesmos e com o coração cheio de rancor. Negar os desejos pecaminosos, para os leitores originais de Pedro, era não voltar a adorar ídolos, não voltar a confiar em quem não vale a pena. Talvez alguns de nós tenhamos adorado ídolos no passado, ou feito pactos com forças ocultas das trevas. Talvez não. Mas no passado nós confiávamos no nosso próprio taco, como diz o ditado. Em dezembro, que eu estava para concorrer à eleição aqui na igreja, eu estava no lugar e eu encontrei alguns irmãos em Cristo. Estava num determinado estabelecimento de um amigo meu que é crente, é pastor, e brevemente virá pregar aqui, se Deus permitir. E encontrei alguns irmãos em Cristo lá, colegas. A gente estava conversando e eu contei a situação e disse: estou chorando, não tenho certeza ainda. E um deles disse assim: você tem que aceitar, você tem que confiar no seu próprio taco. Você é bom. Se eu fosse você, aceitaria. Você vai dar conta. E ele disse, como ele fazia quando jogava bola: eu pedia bola porque eu me garantia. Não sei, nunca joguei com ele. Geralmente quem fala muito não faz muita coisa. Mas ele disse isso. Foi entrando por aqui. Eu não vou dizer que saiu por aqui porque não tem buraco, né? Voltou por aqui mesmo. E eu pensei no ensinamento bíblico geral: não confie em você mesmo, confie em Deus. E na mesma hora que ele falou, disse: tá bom, muito obrigado, Deus abençoe. Eu disse: se tem uma coisa que eu não quero, é confiar em mim mesmo, é confiar no meu próprio taco. Embora muitas vezes nós cedamos aos desejos pecaminosos, naquela vez eu não cedi. Ser santo também significa que devemos ser santos em todo o procedimento.
Tem gente que é santo somente na igreja, no templo. Roupa de crente, linguajar de crente, careta de crente. Que é isso? Levanta os braços na adoração, diz aleluia, glória a Deus, mas não paga suas contas, não trata bem ninguém, às vezes nem dentro da igreja. E às vezes, enquanto o pastor está pregando, está pensando na morte da bezerra, está olhando o WhatsApp durante a mensagem, não está prestando um culto a Deus. E o que é ser santo em todo o nosso procedimento? É isso mesmo, é literal. É tratar bem as pessoas, é amar o próximo, é ajudar quem precisa, conforme está no nosso poder fazer. É orar pelos que sofrem, é colocar Deus em prioridade, como prioridade da nossa vida, como tem que ser. É isso. É somar, não é dividir. É somar com os demais irmãos. É ser mais um representante de Cristo em qualquer lugar que a gente vai. Não é ser sem pecado. O mundo diz, ninguém é santo. Santo, de acordo com a palavra de Deus, é aquele que foi separado para Deus. E a Bíblia chama todos os cristãos de santos. Veja que o texto diz que nós devemos ser santos. Assim como é santo no singular aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santos, nós, o povo, porque eu sou santo. Deus, santo no singular é só Deus. Os crentes são santos no plural. Isso significa que para ser santo nós precisamos uns dos outros. Embora não seja errado ninguém tratar o outro assim, meu santo, minha santa, como é que vai, meu santo? Tem alguns irmãos que eu conheço que usam bastante esse vocabulário. E aí, meu santo, como é que vai? Não é errado, mas a Bíblia ensina que para ser santo de verdade, a gente precisa estar em comunhão na congregação. Não é só quando a gente se reúne, não é isso. É em comunhão o tempo inteiro. Fazer parte de uma igreja e comungar com ela. Para ser santo também é necessário saber que nós somos santos. Porque Deus é santo. Ele é tanto o parâmetro da nossa santificação, como aquele que nos concede a graça para ser santos. Nenhuma outra religião, a não ser o cristianismo, existe um nível de vida moral tão alto quanto o cristianismo. Nas religiões afro, as pessoas podem ir para desejar o mal aos outros e fazer seus trabalhos para que o outro morra, tenha um emprego, para tomar a mulher do outro, ou até para devolver os males que lhes foram enviados. No Islã, para ser um muçulmano genuíno, bem respeitado no seu país, quanto mais islâmico é o país, mais radical o cara tem que ser. E a gente diz assim, né? Não seja tão xiita. E pasmem, os xiitas, que é um grupo muçulmano, não é o grupo mais radical. O mais radical são os sunitas. É como a gente tem no cristianismo. Tem os batistas, tem os assembleanos, tem os presbiterianos, tem os nazarenos. Assim eles também têm vários grupos que interpretam o Alcorão de uma maneira ou de outra. E a única maneira realmente certa de ser salvo no islamismo é confessando que Alá é Deus, que Maomé é seu profeta, mas pelo martírio. E o martírio não é o suicídio, é morrendo, levando junto consigo alguns infiéis. Quem são os infiéis? É quem não é muçulmano. Se for um judeu, então, para eles é melhor ainda. O sucessor de Maomé foi um camarada chamado Abu Bakr. Abu Bakr disse: ainda que eu estivesse com o pé no paraíso, não confiaria, pois Alá pode me puxar para fora novamente. Esse é o Deus que eles acreditam.
o Deus da violência, o Deus da trairagem, da covardia, o Deus do radicalismo. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Afeganistão? O Talibã está tomando as principais cidades, o presidente já zarpou de lá, porque senão seria morto. Isso é o Islã. Isso é o Islã. Nos mapas dos livros das crianças de história e geografia não consta Israel. Para eles é tudo Cisjordânia. Eles ensinam as suas crianças a odiarem Israel desde a mais tenra idade. Por isso eles não aceitam que os judeus tenham aquela terra lá em Israel e que Jerusalém seja fatiada em 4 grupos, em 4 cidades. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é o parâmetro de toda bondade, o parâmetro de toda santidade. A gente deve ser santo, porque Deus é santo. É isso que basta. Há regras a serem cumpridas, há os 10 mandamentos, há mandamentos no Novo Testamento, há vários, mas o parâmetro para a santidade do cristão é o próprio Deus. E é assim que a gente aproveita a vida cristã, sendo santos. Então a gente espera em Deus, a gente busca ser santos, mas para aproveitar a vida cristã, em terceiro lugar, devemos valorizar a salvação. Pedro fala sobre isso do verso 17 ao 21. Ele nos lembra que devemos viver com temor a Deus. Agora que vocês foram salvos, agora que vocês foram alcançados, vivam com temor. Não é medo. Às vezes até medo, sim. É o respeito que lhe é devido. O Deus santo, o Deus justo, o Deus puro, o Deus todo-poderoso, o Deus onipresente, o Deus que tudo vê, que tudo sabe. Será que nós temos tido temor a Deus? De fato. Pedro também fala sobre a valorização da salvação, quando ele fala do preço do nosso resgate. Embora no tempo em que Pedro escreveu essa carta, o valor do ouro estivesse em baixa, por causa da política maluca do imperador Nero, tinha desvalorizado o valor do ouro, ninguém queria negociar com eles, mas não é sobre essa desvalorização monetária que Pedro estava escrevendo, era sobre o valor que o ouro sempre tem. E ele diz, usa ouro e a prata como exemplo de coisas muito valiosas. Ele diz, vocês não foram comprados por ouro nem prata, mas vocês foram comprados, foram resgatados com algo muito mais precioso do que o ouro e a prata, o sangue de Jesus Cristo. Nós valorizamos a salvação quando nós nos lembramos do sangue de Jesus Cristo. E para que a gente estivesse aqui hoje em paz, desfrutando da presença de Deus, lendo a palavra, cantando, orando, tendo as nossas orações respondidas, como quinta-feira nós vemos testemunho aqui, vários testemunhos. Alguém precisou morrer em nosso lugar. Esse alguém era inocente, sem culpa nenhuma. Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu 7 julgamentos, não foi um só, numa madrugada só, indo de um lado para o outro. Ele entrou no tribunal sendo acusado por um crime, saiu condenado por outro. Ele foi espancado antes de ter que carregar o travessão da cruz, aquela parte onde ficam os braços. A estaca geralmente já ficava lá no lugar da crucificação, e ele sem comer, sem dormir. A Bíblia não diz que ele caiu, tá? Alguns acham que ele não caiu, né? Mas é uma tradição que ele tenha caído. É provável que ele tenha caído, e aliás, é possível que ele tenha caído. Por isso talvez Simão Sirineu teve que carregar a cruz de Cristo até o Gólgota. E aí a gente lembra do sangue de Cristo uma vez por mês, pelo menos, quando celebramos a ceia do Senhor. Comamos do pão, bebamos do cálice.
Esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, derramado em nosso favor. Mas eu fico pensando, às vezes a gente valoriza muito mais o que outros seres humanos fizeram por nós do que o que Cristo fez por nós. Não, mas não ter consideração, porque fulano nos ajudou quando a gente precisou, fulano fez isso, fez aquilo, e a gente dá aquela moral aos nossos amigos, aos nossos parentes, não é? Porque nos ajudaram, porque nos ajudam, mas muitas vezes não valorizamos o preço do nosso resgate. A palavra resgate aqui é uma palavra que significava a compra de um escravo. Nós éramos escravos do pecado e fomos resgatados, comprados pelo Senhor Jesus, que nos deu a nossa alforria, a nossa liberdade para viver para Ele, não para nós mesmos, pelo sangue que Ele derramou na cruz. Precisamos valorizar mais a salvação. A salvação para nós foi de graça, mas para Deus custou tudo. Ele veio, se transformou em ser humano, viveu entre nós, sofreu tudo que a gente pode sofrer, passou por tudo quanto é tipo de tentação, sentiu dores, cansaço, calor, frio, fome, foi abandonado, foi traído, foi espancado, foi crucificado para nos salvar. E a gente valoriza a salvação lembrando sobretudo da ressurreição de Jesus Cristo. Para alguns, Jesus nunca ressuscitou. São os teólogos liberais, aqueles que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ora, como é que não ressuscitou? E eu lembro da história da aula que um desses teólogos liberais estava dando nos Estados Unidos, numa famosa universidade lá, falando mesmo de abobrinha. Não, quando a Bíblia diz, ele dizia na aula dele, quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, significa que Ele não ressuscitou corporalmente, não levantou dentre os mortos. Afinal de contas, os mortos não ressuscitam. Nessa hora, ia passando o zelador da universidade, com seu carrinho de lixo, a porta da sala estava aberta, e ele parou, ficou encostado, ele era cristão, ficou ouvindo a aula daquele doutor, e o cara seguiu, falando mais besteira. Quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, é porque Ele ressuscitou na memória e pregação dos apóstolos, tal como quando nós falamos de algum parente querido que faleceu. Quando a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes, é porque as pessoas que tinham levado suas lancheiras dividiram entre aquela multidão. Pães e peixes não são multiplicados assim, mas os evangelistas escreveram assim. E ele foi falando as suas besteiras, até que teve uma hora que o irmão que estava lá fora acenou para o professor e disse: pois não, doutor, posso fazer uma pergunta? Pode, já tinha interrompido, né? Ele estava comendo uma maçã. Ele disse: essa maçã que eu estou comendo é doce ou amarga? É que eu vou saber? É você quem está comendo? E como é que o senhor fala do meu cristianismo sem nunca ter experimentado? Jesus ressuscitou literalmente, irmãos. Ele levantou-se da sepultura. Ele não ficou apenas na memória e na pregação dos apóstolos. Não é um mito. O corpo dele não foi roubado pelos discípulos, não foi escondido pelos soldados, não é uma lenda de Israel no primeiro século. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, para que nós pudéssemos viver a vida cristã e desfrutar da vida cristã plenamente. E Ele agora está no nosso meio, passeando aqui entre nós. Ele está vivo. Claro que está vivo. Falei com Ele hoje.
Nós devemos aproveitar a vida cristã. Como é que a gente faz isso? Esperando em Deus, sendo santos, valorizando a salvação e, em quarto e último lugar, amando aos irmãos. Pedro lembra sobre esse amor que nós devemos ter uns para com os outros, do verso 22 ao verso 25, quando ele diz assim: já que tendes a vossa vida purificada, é fato consumado, pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração, fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Nós devemos amar os irmãos, e assim aproveitamos a vida cristã. Devemos amar os irmãos por 3 razões, pelo menos, de acordo com essa passagem. Primeira, porque fomos regenerados pela palavra de Deus, e não pela nossa própria vontade. Regenerado aqui significa nascido de novo. Assim como a gente não pôde fazer nada para o nosso primeiro nascimento, o nascimento natural, nossos pais e os médicos ou parteiras é que fizeram todo o trabalho, e Deus, assim também, Deus é que fez todo o trabalho para o nosso renascimento, para a nossa regeneração. Tudo que a gente teve que fazer foi dizer: eu quero, eu aceito. Deus providenciou tudo. Então não há mérito nenhum em nós. Quem ganha o presente não tem mérito. Mérito tem quem dá o presente. Quem ganha o presente deve desfrutar. Por isso, não há mérito nem em nós, nem em mim, nem em vocês, nem em ninguém. Devemos amar uns aos outros. Segunda razão, porque a nossa vida é passageira. Pedro nos lembra como a nossa vida é passageira, falando no versículo 24, fazendo alusão ao texto de Isaías. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. É assim que nós somos, breves. Ontem eu tinha 15 anos. Hoje já estou chegando perto, caminhando para os 40. Graças a Deus, espero viver muito ainda. Pelo menos até os 80, 80 e poucos. É o que eu espero. Vou viver? Quem é que sabe, se não Deus? Mas é passageira. Como a gente não sabe o que nos acontecerá daqui a 5 minutos, quem de nós pode garantir que vai amanhecer respirando amanhã? Por isso que os maiores arrependimentos no leito de morte, eu estava vendo uma médica falar, uma geriatra, Ana Cláudia Arantes, Ana Cláudia Arantes, uma médica de idosos, geriatra. Ela trabalha com como é o nome do processo? Pessoas que estão morrendo, mas qual é o nome dela? Cuidados paliativos. E as pessoas morrem com ela, porque ela mata ninguém. Ela dá qualidade de vida até o último momento. E ela disse que os principais arrependimentos no leito de morte são: eu deveria ter trabalhado menos e aproveitado mais minha família. Eu preciso pedir perdão a fulana, e entre outros. Ela dá 5 motivos lá, mas esses são os principais. Às vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, mas não pode ser a vida toda. A gente precisa perdoar sempre e pedir perdão de vez em quando, né? Pedir perdão. Esses são arrependimentos que as pessoas têm no leito de morte. A gente não precisa levar isso para o leito de morte. A gente pode viver bem agora.
aproveitando quem a gente ama. Sabe aquele ditado que falam sobre os brasileiros de maneira geral? Que os brasileiros falam sobre os brasileiros. O brasileiro só fecha a porta de casa quando é assaltado. Hã? Eu não. Não quero. Eu não. Eu não confio. Eu não confio. Tenho meus defeitos. Talvez esse até seja um deles, né? Mas será que não está na hora de pedir perdão a alguém que a gente precisa? Ou de liberar perdão? Será que não está na hora de aproveitar mais quem está do nosso lado, quem nos ama e quem nós amamos de verdade? Nós devemos amar melhor, devemos amar mais, com mais intensidade. Não tenha vergonha de amar, não tenha vergonha de demonstrar afeto, não tenha vergonha de ajudar. Ah, mas você não vai reconhecer que eu ajudei. E daí? E daí? Prefere ir para o leito de morte, sabendo que poderia ter feito melhor, só porque a gente sabe que a pessoa não vai agradecer? Não levemos isso para o túmulo. Devemos amar os irmãos. E o padrão do amor cristão é o próprio Cristo. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Então o mandamento antigo era de amar o próximo como a si mesmo. O mandamento novo é de amar o próximo tal como Cristo nos amou. É mais intenso. E a terceira razão, porque nós devemos amar os nossos irmãos, e a todas as pessoas na verdade, é porque embora a nossa vida aqui seja curta, a palavra de Deus e tudo que ela promete permanece para sempre. No verso 25 ele diz isso: mas nossa vida é curta aqui, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi pregada, evangelizada. Significa, tudo que você ouviu no Evangelho, todas as promessas de vida eterna, de bênção, de recompensa, são verdadeiras. O Senhor Jesus disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso devemos amar. Para concluir, irmãos, como é que a gente aproveita a vida cristã? Maradona teve grandes oportunidades na vida. Algumas ele aproveitou, mas ele não aproveitou tudo que deveria. Nós, que somos mais sábios do que ele, porque tememos ao Senhor, devemos aproveitar para viver para Deus e para o próximo. E aí eu pergunto se nós temos de fato aproveitado a vida cristã. A vida cristã é aquela que Jesus prometeu que quem deixar tudo por amor a Ele receberá nessa vida 100 vezes mais, em irmãos, mães, pais e no porvir a vida eterna. Por isso vale a pena ter e abençoar os irmãos. Eu tenho meus pais que estão aqui, graças a Deus, mas eu tenho muitos outros pais, muitas outras mães. Eu tenho um irmão que ficou em casa, mas eu tenho muitos outros irmãos. Há pessoas que oram por mim todos os dias. Todos os dias. E eu sei que é verdade, o cara não tem para que mentir para mim. Eu sei que é verdade, eu vejo as respostas dessas orações. E eu pergunto, nós temos de fato aproveitado com intensidade a vida cristã? Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, e quando podemos esmiuçá-la para meditar, aprendemos tanto sobre ela, tanto sobre a Tua vontade para a nossa vida. Deus amado, eu te agradeço pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo sangue que Ele derramou, não somente em nosso favor, nós que estamos reunidos aqui hoje no Teu nome, mas em favor de toda a humanidade.
disponibilizou que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna, Senhor. Obrigado. Obrigado por ter levantado Jesus entre os mortos. Nós sabemos que Ele está vivo. Nós sentimos a presença dEle no nosso meio. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a viver aproveitando, realmente desfrutando da vida cristã, da vida que o Senhor tem para nós aqui na terra. Porque nós sabemos que no céu será muito melhor. Mas essa comunhão já começou aqui. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.